Olá, seja bem-vinda à aula de correção da semana 4 do PET 2 de Matemática do 9º ano. Aqui é a professora Tatiana Reis. Vamos lá? Atividade 1. A diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com as duas retas paralelas é 27 graus. Então, o que a gente tem em primeiro dado? Que a diferença, então, a medida de um menos a medida do outro é igual a 27, porque a diferença é subtração. Determine a medida desses ângulos. Então, peraí, nós temos que saber, então, o quê? O que são ângulos colaterais internos? Como que eles se relacionam? Para isso, vamos a uma revisão rápida. Então, na nossa revisão aqui de ângulos colaterais internos, na aula passada eu já falei sobre eles, mas eu vou falar agora de novo. Então, aqui, eu tenho aqui duas retas, e essas duas retas, elas são retas paralelas. Quando eu venho aqui e traço uma reta transversal, ela vai interceptar a reta paralela R nesse ponto e a reta S nesse ponto. Quando elas se interceptaram, quando essa reta cortou as outras duas, foram formados 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. O que foi descoberto, gente? O que existe de relação aqui? Se essa reta, gente, ela é paralela com essa, os 4 ângulos que estão nesse ponto são os mesmos desses 4 ângulos aqui. Então, esse ângulo é o mesmo desse, esse ângulo de cá é o mesmo desse de cá. Então, agora eu vou colorir para representar. Os ângulos que tiverem as mesmas cores é porque eles têm a mesma medida. Ó, colori aqui nesse vértice os ângulos que têm a mesma medida. Então, esse ângulo é oposto pelo vértice com esse, então eles são congruentes. E esse é oposto pelo vértice com esse, eles são congruentes. Veja algumas relações existentes aqui. Ó, então, a gente já falou dos opostos pelo vértice, agora eu vou falar dos adjacentes suplementares. O que são os adjacentes suplementares? São aqueles que são vizinhos e formam uma linha reta. Igual o amarelo com o azul, juntos eles não formam uma linha reta. Sempre o amarelo com o azul formam uma linha reta. Portanto, eles são suplementares. E por que eles são adjacentes? Porque eles são vizinhos, eles têm um lado em comum. Tá, então aqui, nesse vértice aqui. E no outro vértice? Gente, se essas duas retas, elas são paralelas, esse ângulo aqui, ele vai ser o mesmo desse e o mesmo desse daqui também, porque é oposto pelo vértice com esse daqui. Então, tá. Então, todos os ângulos que estão em azul, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque essas duas retas, elas são retas paralelas. Tá, e o ângulo amarelo? E agora, o ângulo amarelo. Ó, os ângulos amarelos, ó, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Então, aqui, nesses 8 ângulos que foram formados quando a transversal cruzou com as duas paralelas, eu tenho aqui, ó, quartetos, 2 quartetos congruentes. Quartetos porque são 4, ó. 1, 2, 3, 4 ângulos obtusos congruentes. 1, 2, 3, 4 ângulos agudos congruentes. Isso, gente, só acontece quando as retas são retas paralelas. Se elas não forem paralelas, não vai ter essa igualdade de medidas. Tá, e aí, olha só, o que a gente tem que gravar, então? A gente tem que gravar o seguinte, a gente tem que gravar que, então, os da mesma cor têm a mesma medida, e os de cores diferentes, quando eu pego o azul com o amarelo em qualquer lugar aqui, não formou uma linha reta? Se formou uma linha reta é porque eles são suplementares. Se são suplementares é porque a soma dá 180. Beleza, entendemos aqui, então, agora os ângulos. Tá, mas aí na matemática, gente, os ângulos, eles ganharam nomes aqui.
como eles são muito utilizados, eles ganharam nomes. E aí, a gente tem os alternos, que a gente utilizou lá na aula anterior, e agora nós vamos ver os colaterais. A própria palavrinha já diz pra gente colaterais. Mesmo, laterais, mesma lateral, então, mesmo lado. Então, o que são os ângulos colaterais e internos? Ângulos colaterais são aqueles que estão no mesmo lado. Ó, o que tá do mesmo lado? Esse são colaterais. Todos esses de cá são colaterais e todos esses que estão do lado de cá são colaterais. Mas aí, eu separo em colaterais externos, que é o que tá do lado de fora, ó, e colaterais internos, que tá aqui no meio, entre as duas paralelas. Lá no nosso exercício, eu quero colaterais internos. Então, peraí, colaterais, mesmo lado. Então, eu quero esse daqui com esse daqui, ou do lado de cá, tanto faz, porque são os mesmos ângulos. Peraí, a professora não disse que dois colaterais, eles são suplementares? Porque aqui, ó, amarelo com azul não dá 180 graus, porque forma uma linha reta. Então, é esse dado que a gente precisa lá no nosso exercício. Então, voltamos agora ao nosso exercício, já que já sabemos a relação que existe entre colaterais internos. Então, ó, a diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com duas retas paralelas é 27. Então, quando eu venho aqui e chamo esse daqui, ó, de X. A diferença desse com esse é de 27 graus. Ou seja, esse é menor. Se ele é menor, ele tem 27 a menos que esse. Ou eu também posso falar que esse daqui tem 27 graus a mais. Então, eu posso chamar esse de X e esse de X mais 27. Por quê? Baseado aonde que eu tirei isso daqui? Aqui, gente, ó, a diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com duas paralelas é 27 graus. Então, peraí, se é 27 graus é porque um tem 27 graus a menos, ou eu posso falar também a mesma coisa, que tem 27 graus a mais, tá bom? Então, eu chamo um de X e o outro de X mais 27. E aí, quando eu chamar disso, ó, vamos lá, resolução, ó. Ângulos colaterais, eles são suplementares, a soma dá 180. Se um ângulo é X e o outro é X mais 27, então, eu vou somar os dois. Ó, eu somo o ângulo X e o ângulo X mais 27 tem que dar quanto? 180 graus. Por quê? Porque aqui, quando eu mostrei para vocês aqui no nosso desenho, nós percebemos o quê? Que o azul e o amarelo, eles sempre são suplementares. Então, aqui, ó, vai ficar 2x, passo 27 para lá, 153 dividido por 2, o x vale 76,5 graus. Mas aí, eu quero saber os dois ângulos, ó. Determine a medida desses ângulos. Eu não quero só um, eu quero dois. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Ó, 76,5 é um dos ângulos, é o menor. E o maior? O maior, basta a gente somar 27 graus. Então, quando eu somar 27 graus aqui, ó, quanto que vai ficar o outro? 103,5 graus. Então, determina as medidas desses ângulos. Os ângulos são 76,5 graus e 103,5 graus. E a prova real disso, gente, ó, eu somo o menor ângulo com o maior ângulo, tem que dar 180 graus. Essa era a atividade 1. Atividade 2. Observe a figura abaixo. Nela, as retas R, S e T são paralelas. Então, eu vim aqui e coloquei as paralelas de amarelo. As retas U e V são transversais a essas retas. Então, aqui eu tenho essa reta e essa reta, que são retas transversais. E se encontram no ponto A. Então, aqui nós temos o ponto A. Quando essas duas retas elas se encontraram, formou esse ângulo aqui de 23 graus e eu colori ele de vermelho. Eu gosto sempre de pôr uma corzinha que eu acho que fica melhor para entender. Alguns ângulos estão indicados na imagem. Encontre o valor da diferença. Então, diferença é subtração. Então, diferença entre os ângulos alfa, que é esse daqui, e beta, que é esse daqui. Beleza, então vamos lá? Como que nós vamos fazer isso? Bom,
Ó, eu colori de vermelho esse ângulo. Sempre você colore da mesma cor aqueles ângulos que têm a mesma medida. Se tem medida diferente, você colore de cor diferente. Então, eu já vim aqui, coloquei o vermelho aqui, coloquei aqui, ó, o roxo. Esse daqui, eu coloquei ele de verde. E já vim aqui também e colori o beta. Por que que eu colori o beta? Porque aqui, ó, eu tenho essa paralela e essa. Aí, a gente lembra lá do que a gente viu, ó. Ó, lá no que a gente viu, olhando aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Ó, comparando aqui o que eu tinha explicado, ó. Esse verdinho com esse daqui é esse azul com esse daqui, ó. Só que as retas aqui estão mais próximas. Então, esse com esse, eles são alternos internos. Então, esse ângulo, gente, tem a mesma medida que esse, tá? Por isso que eles estão da mesma cor. Com isso, eu já sei a medida do beta. O beta, ele mede 68 graus, certo? Beleza. E agora, então tá. Então, aqui é o roxo, aqui é verde, aqui é verde, aqui é azul. Eu preciso agora descobrir o alfa. Mas como que eu vou descobrir o alfa, professora? Gente, esquece o que tá ao redor e veja só o triângulo, ó. Esse triângulo aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que dar 180? Então, agora eu vou descobrir o alfa. Como que eu vou descobrir o alfa? Utilizando a soma dos ângulos internos do triângulo, que é igual a 180. Quais são os três ângulos desse triângulo? O 23, o 68 e o alfa. Então, aqui, 23 mais 68 dá 91. Joga lá para o segundo membro, inverte a operação, dá menos 91. Eu encontro que o alfa vale quanto? 89. Achei o alfa, achei o beta. Beleza, qual é a pergunta do exercício? A pergunta do exercício é quanto vale a diferença entre os ângulos alfa e beta? Então, peraí. Beta é 68 porque eles são alternos internos, igual eu já falei aqui do verde, né? Então, a diferença vai ser 89 menos 68. Então, qual é a diferença? 81. Pronto, atividade 2 prontinha. Vamos agora à atividade 3. Na hora que você for preencher aí no seu desenho, preenche junto comigo à medida que eu for falando, você vai pausando o vídeo para você entender melhor, tá? Então, vamos lá. Na figura abaixo, a medida do ângulo gama é igual a 50. Ó, aqui. Só que aqui tá parecendo um Y, não um gama, né? Mas isso aqui era pra ser um gama, mas ele colocou Y, tá, gente? Então, tudo bem. Então, aqui 50 graus, beleza. Aí, eu já vim aqui, já coloquei o 50. Coloquei o 50 e esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice. Se ele é oposto pelo vértice, eu posso colorir da mesma cor, porque eles têm a mesma medida. E aqui também é 50 graus, ok? Então, fiz só isso por enquanto, ok. A reta U, cadê a reta U, gente? A reta U tá aqui. A reta U, paralela à reta T, peraí, essa reta é paralela com essa. Então, o que que eu fiz? Vim aqui e coloquei de amarelo, que essas duas são retas paralelas. Se essas duas, gente, elas são retas paralelas, esse ângulo aqui é 50, esse aqui é 50, então, peraí. Se essa daqui é paralela com essa, aqui também é 50. E o oposto pelo vértice com ele também é 50. Isso? Então, esses verdes aqui, eu concluí por quê? Porque as retas são paralelas. Quais? A T e a U, que eu marquei de amarelo. Então, aqui, da onde que eu arrumei isso? Por conta do paralelismo dessas retas. Então, 50, 50, 50, 50. Beleza, vamos continuar a leitura. Então, a reta U, paralela à reta T, é bissetriz do ângulo θ. Peraí, essa daqui é bissetriz desse ângulo grandão aqui, ó. Desse todinho aqui, ó. Daqui até aqui. Essa reta aqui é a reta bissetriz. Bissetriz que divide em duas medidas iguais, dois ângulos iguais. Então, se eu já sei que aqui é 50 porque aqui é 50 e as retas são paralelas, então esse aqui também mede 50, gente. Então, esse rosa aqui também é 50. Ah, professora, mas por que a senhora não colocou verde? Para não confundir, tá, gente? Mas o rosa também é 50. Porque senão ia ficar muito confuso eu colocar tudo verde aqui, e aí vocês iam confundir. E aí, aqui é 50. Se aqui é 50, o oposto pelo vértice com esse também é 50. Então, aqui é 50. Certo, gente? Tá. E aí, o que que acontece? Essa reta, ela não é paralela com essa? Se essa reta é paralela com essa e eu tenho essa transversal aqui, ó, esse ângulo aqui é 50,
Então, aqui também é 50. Esse daqui também é 50, e aí eu vou colorir de rosa também. E aqui também é 50. Certo? Ok. Então, vamos lá. Então, lemos até aqui, até o ângulo teta. Ângulo teta, que é esse aqui, a bissetriz, aqui é 50, então aqui também é 50, e aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50, aqui é 50, por conta das retas paralelas. Tá? Determine as medidas dos ângulos delta e beta. Então, peraí, o delta eu já sei que ele mede 50. E o beta? Peraí, o beta, gente, não é um dos ângulos de um triângulo? Aqui é 50, 50 e beta. Então, peraí, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus? Então, quando eu somar 50 mais 50 mais o beta, que é que eu quero descobrir, tem que dar 180. Então, aqui não dá 100? Então, quanto que falta no beta? Não falta 80? Então, quanto que vale o beta? 80 graus. Então, aqui, como é que você resolve esse exercício? Reconhecendo os ângulos, as congruências, quando eu tenho ângulos formados por retas paralelas e uma transversal, tá ok? Vamos lá? Atividade 4. Observe a figura abaixo. Sabendo que as retas R e S são paralelas, então a primeira coisa que eu faço, vou lá marcar as minhas paralelas, que eu estou usando sempre amarelo. Então, ó, paralela é essa com essa daqui. Marquei as paralelas e, utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, peraí, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, vou ter que usar isso, beleza. E as relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, que é o que a gente viu aqui, ó, isso daqui. Certo, gente? A gente tem que saber identificar quando é congruente e quando é suplementar. Ok. Transversal. Determine a medida do ângulo representado por X. Então, peraí, cadê o X? O X é o vermelho. Então, eu vim aqui primeiro e marquei os meus ângulos. Gosto de usar cor. Então, aqui, marquei o X de vermelho. Marquei aqui é de 90 graus, ó. 90 graus de azul. Aí, o que acontece? Vamos analisar aqui o que a gente tem. Faça comigo na mesma ordem que eu estou explicando, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, eu colori de rosa. E aí, aqui, ó, o rosa é formado por essa reta com essa reta. Essa daqui, ó, que passa aqui. Então, aqui também é rosa. Então, isso aqui é 120, aqui também é 120. Beleza. Agora, assim como eu tenho essa transversal aqui, eu tenho essa outra transversal aqui. Se aqui é 140 e eu chamei de roxo, aqui, ó, esse ângulo roxo grande aqui também mede 140 graus. Só que dentro desses 140 graus, eu tenho o rosinha, que ele é 120, ele é menor. E aí, sobrou um pedacinho. Para dar 140, 120, para dar 140, falta 20. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse, que é oposto pelo vértice com esse daqui, ó, ele mede quanto? 20 graus. E aí, se ele também mede 20 graus, aqui eu fiz uma esfumaçadinha aqui com lápis de cor, ó. Então, aqui também é um esfumaçadinho roxo. Eu fiz esse roxo mais forte para mostrar que esse 140 é o mesmo desse. Só que dentro desse 140 todinho aqui, ó, tem o 120. Então, esse pedacinho aqui que tá faltando a medida dele é 20, porque 20 mais 120 dá 140. Então, esse ângulo de dentro aqui, ó, ele é 20. E aí, eu descobri aquilo que eu precisava para conseguir descobrir o meu X. 20 mais 90 não dá 110? Então, X mais o 110 tem que dar 180. Então, quanto que vale o X? 70. Resolvemos aqui, ó, letra B. Obrigada por sua companhia e até a próxima. Espero que você tenha entendido os seus exercícios, tá bom? Tchauzinho.